Chegamos à quarta e última parte da importante disciplina hermenêutica avançada. Nessa quarta parte, partimos da seguinte questão: o que é hermenêutica em termos gerais? Temos como objetivos, nessa quarta parte, reconhecer os três elementos principais no processo da comunicação e entender qual desses elementos é o determinante do significado. Em termos gerais, a hermenêutica é a disciplina que trata das teorias pelas quais o sentido de um evento, objeto ou texto é comunicado para os ouvintes ou leitores. Pois bem, quando a hermenêutica trata da interpretação de textos escritos, é geralmente reconhecido que existem três elementos principais no processo de comunicação: o autor do texto, o texto e o leitor do texto. Qual desses elementos é o determinante do significado? O leitor, o texto ou o autor do texto? Primeiro, consideremos o papel do leitor na interpretação de um texto. De acordo com esse ponto de vista, o leitor é quem define o significado do texto pelo processo de atualização. Por meio deste processo, o leitor lê ou ouve o texto e começa o processo de decifrar o texto por conta própria. Conforme essa abordagem, o leitor não precisa saber nada do contexto histórico em que o texto foi produzido, nem o propósito do autor que escreveu, porque é o leitor que cria o significado do texto. Analise aí, por você mesmo. Seria isto verdade? Seria isto bom para a interpretação? Bom para a hermenêutica bíblica? Seria isso sadio? Pois bem, essa metodologia hermenêutica permite uma interpretação do texto a partir de uma leitura particular. Já temos aí um problema, porque a Bíblia Sagrada diz que ela própria não é de particular interpretação. Assim, o brasileiro, o americano, o homem, a mulher, o capitalista, o marxista, pode ler o mesmo texto e chegar a diferentes interpretações. Um marxista pode dizer que Jesus teve uma atitude marxista quando mandou as pessoas assentarem na relva e que o pão fosse dividido igualmente entre elas. Esse processo pode ser comparado a uma lousa vazia em que o leitor escreve o que dizer sobre o sentido do texto. Será que isso não faz com que cada um escreva a sua própria Bíblia? Esse tipo de interpretação é praticado por muitos, mesmo não sabendo as dificuldades que essa metodologia pode produzir. Muitos leigos dizem: esse texto para mim significa isso. Ou seja, faz uma particular interpretação do texto, sem levar em conta o contexto, o próprio texto em si e o autor. Quantas vezes nós ouvimos alguém bem intencionado dizer o seguinte: esta passagem significa para mim. Mas será que o texto foi escrito para ele? Para que ele possa dizer: esta passagem significa isso para mim? Ou seria importante o leitor entender o lá e então
para depois poder aplicar aqui agora. Pegamos um texto onde Paulo diz que nós precisamos refletir a glória de Deus com a cara descoberta e sem levar em conta o autor Paulo, o texto, o contexto, aonde isso está inserido, eu concluo que o significado do texto é que os homens não podem usar barba e nem bigode, porque eles têm que refletir a glória de Deus com a cara descoberta. É a minha interpretação particular, sem levar em conta o texto e o contexto. Quando eu faço uma leitura particular, é óbvio o perigo, especialmente quando se trata do texto bíblico, que alguns usam esse expediente na interpretação de outros textos, mas nós estamos falando especialmente do perigo dessa interpretação particular no que diz respeito ao texto bíblico. Eu não posso fazer uma exegese, eu não posso trazer algo para dentro do texto. Eu tenho que fazer uma exegese, eu tenho que retirar do texto o melhor sentido possível, aproximar-me da melhor maneira possível daquilo que o autor sagrado realmente quis dizer ao leitor primário. Pois bem, vejamos o texto como determinante do sentido. Uma segunda maneira de entender o processo hermenêutico é que o próprio texto que gera o sentido. Nós vimos o leitor gerando o sentido, agora veremos o próprio texto gerando o sentido. De acordo com esse ponto de vista, o leitor não cria o sentido do texto, mas recebe o sentido diretamente do próprio texto. Assim, o leitor participa no processo como ouvinte. Ele procura ouvir, ele procura entender, deixando o texto falar por si mesmo. Uma vantagem dessa maneira de tratar do texto é que o leitor não pode modificar, ele não pode dar o sentido que ele quiser ao seu bel prazer, porque seu papel é só como ouvinte, é só ouvir, é só ler, é só buscar entender aquilo que o texto está comunicando. Uma hermenêutica orientada unicamente pelo texto tem vantagens, mas também tem problemas. Por exemplo, alega que o texto que produz o sentido, e esse sentido é claramente visto pelo leitor. Quem é que nos garante que o leitor vai conseguir extrair o verdadeiro sentido do texto, o leitor por si só? De acordo com esse entendimento, o texto que o intérprete pretende esclarecer é literatura e não possui em si mesma uma voz senão a voz do intérprete. O escritor humano original perdeu o controle sobre o seu texto e o texto se torna independente, sujeito a qualquer interpretação que o intérprete queira dar. Incorremos de novo no perigo da particular interpretação que é veemente condenada pelo Novo Testamento, que diz que nenhuma profecia, nenhum texto é de particular interpretação. Por isso, uma hermenêutica orientada do ponto de vista do próprio texto corre o risco de produzir interpretações individuais e particulares. Quando se trata do texto bíblico, o intérprete tem que entender que o texto é o produto do pensamento do seu autor. Houve alguém que pensou, que escreveu dentro de um contexto histórico que precisa ser observado, um contexto histórico específico,
sob a orientação e motivação do Espírito Santo. Ainda tem o risco de se pecar contra a inspiração do texto, quando não se leva em conta que o autor que escreveu dentro de um contexto histórico específico, como disse, escreveu sob a orientação e motivação do Espírito Santo. Pois bem, é comum os estudiosos insistirem na existência de pelo menos 2 autores diferentes para o livro, separados por no mínimo 150 anos. Normalmente fazem referência a um Deutero Isaías. Quando se trata do livro de Isaías, é comum os estudiosos insistirem na existência de pelo menos 2. Alguns falam até em 3 escritores para o livro de Isaías, separados por no mínimo 150 anos. Normalmente fazem referência ao Deutero Isaías, um segundo Isaías, hipotético, e muitas vezes há 3 autores, dentre os capítulos 40 e 66, que teriam escritos no século 6 e 5 a.C. Isso altera o significado do texto de Isaías, porque foge ao seu contexto histórico. Essa é uma posição racional e liberal que altera profundamente o sentido do texto, porque o arranca do seu contexto histórico. O fator determinante do sentido do texto não pode ser nem o leitor e nem o próprio texto, mas sim o autor do texto. De acordo com esse ponto de vista, o sentido do texto é determinado pelo autor que escreveu o texto. O escritor específico, em um contexto histórico específico, o significado do texto só pode ser determinado à luz desse contexto. A implicação principal é que o leitor não pode interpretar o texto do seu jeito, sem considerar que o autor do texto queria comunicar originalmente. Do meu ponto de vista, essa metodologia que coloca o autor como determinante do significado é a única que pode produzir uma interpretação válida, porque evita os perigos de interpretações individuais que fogem ao propósito original do autor. O argumento principal oferecido contra essa metodologia é que é impossível para o leitor ou intérprete moderno entrar na mente de um autor que já morreu para reconstruir o pensamento dele quando escreveu. Porém, contra esse argumento, dizemos que a tarefa do intérprete não é entrar na mente do autor, mas descobrir o significado do texto que o autor escreveu. A distância que existe entre o autor do texto e o leitor contemporâneo pode ser superada, pelo menos em parte. O conhecimento dos elementos gramaticais do texto abre uma janela para o sentido do texto. Assim podemos analisar como foi que ele colocou os seus pensamentos em forma de escrita. A convicção geral entre os intérpretes evangélicos é que o texto bíblico é inspirado por Deus e que o Espírito Santo é capaz de guiar o crente para compreender o texto. Porém, eu creio que o Deus que motivou e capacitou os escritores humanos a registrar as palavras também é capaz de nos guiar em toda a verdade. Como escreveu o apóstolo Paulo? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo,
mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Então faça aí a sua análise dentro daquilo que foi comentado. Qual a sua posição? Quem você acha que determina o sentido do texto? O leitor, o texto ou o autor do texto? Isso é muito importante para uma correta interpretação do texto. Chegamos ao final da importante disciplina hermenêutica avançada. Fica o conselho para que você continue estudando, aprofundando-se nesse campo, que será muito importante para a sua formação enquanto mestre em teologia. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.